Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 8 de julho de 2022, os capítulos, capítulo inicial é primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Abisua. Abisua gerou a Buque, e Buque a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías e Seraías a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas que seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi Jaate, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho de Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amasai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas, versículo 31. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá,
filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Os descendentes de Arão. Versículo 49. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Absua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. As cidades dos levitas. Versículo 54. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, com seus arredores, Jatir e Estemoa, com seus arredores, Ilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés. Em Bazã caíram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate
foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores, Joquemeão com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Rimon com seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileã com seus arredores foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Azé, Masal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Ucoque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naftali na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, da altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível de entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E,
demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. Versículo 30. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César.
Salmos capítulo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A parte que mais chamou a atenção do penúltimo dia, amanhã completa. Uma saga de 365 dias, hoje é o 364. Coloca nos comentários a parte que mais chamou a atenção deste penúltimo dia. Lesh Lihar.